paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive pela palavra no texto de Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 16. Diz assim a palavra: E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa semblante e formosa à vista. Tinha formoso semblante e formosa à vista. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê a ti do que eu dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O que essa palavra ela fala sobre o nosso deserto, sobre a situação da restauração do casamento? É bem interessante, porque quando nós olhamos essa palavra, a história diz o seguinte: Jacó ele amava Raquel e ele queria se casar com Raquel. E para poder se casar com Raquel, ele faz um acordo com seu sogro, né, Labão, o pai de Raquel. Né, ele faz um acordo com o pai. Esse acordo partiu dele. O texto diz que partiu dele esse acordo. Né? Jacó amava Raquel, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. No versículo 18 ele fala isso. Foi a proposta de Jacó. Né? Foi aquilo que ele queria. E ele ficou 7 anos ali trabalhando para Labão. E a palavra diz no versículo 20 que serviu 7 anos por Raquel e lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Porém, a palavra diz que quando se cumpriu esse período, né, os dias foram cumpridos, Labão ele reuniu todos e fez um banquete. E aconteceu que entardecer, né, naquela época não tinha o advento da energia elétrica, né, era tudo escuro. Né, de tarde ele tomou a sua filha Lia, ou Leia em outras traduções, que era a filha mais velha, né? A mais nova era Raquel e a mais velha era Leia, e trouxe a Jacó, e Jacó se deitou com ela ali, né? Se casou com ela ali e se deitou com ela. E aconteceu que pela manhã, quando Jacó acordou, né, e ele viu o que o seu sogro tinha feito, ele viu que era Lia, e disse para Labão: por que tu fez isso? Né? Por que você me enganou? Não te servi 7 anos por Raquel, diz o texto. Por que então me enganaste? E aí Labão diz assim: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primeira, da primogênita. Então assim, ele queria casar primeiro a mais velha, né? Aí ele foi e empurrou a mais velha para Jacó, o pai. É bem engraçado esse texto até assim, né? Pode parecer até que Labão foi esperto, né? O Senhor me deu esse texto, mas esse texto ele tem uma outra mensagem por trás. E aí a palavra ela diz o seguinte: que Labão vira para Jacó e diz assim: cumpre a semana desta, porque lá o casamento, a boda, né, a comemoração do casamento tinha uma semana, durava uma semana, até hoje é assim, os casamentos em Israel. É uma semana de festa. Cumpre a semana dessa, né? Então te daremos a outra, pelo serviço que ainda farás de outros 7 anos. Ou seja, ele trabalhou 7 anos, o pai empurrou Lia, ele ficou com Lia, e depois de uma semana ali que ele cumpriu as bodas com Lia, foi dada a ele Raquel, né? E Labão deu sua serva Bila e por serva Raquel, sua filha, no versículo 29. Aí ele deu Raquel e cobrou mais 7 anos de trabalho para Jacó. Quer dizer, 14 anos trabalhando pelas filhas dele. Irmãos, e o Senhor operou, a palavra fala que ele possuiu também Raquel, amou Raquel mais do que ali, e serviu com ele ainda outros 7 anos, né? Então o Senhor operou. Ele abriu a madre, né, de Lia, que era desprezada, a Raquel era estéril, então o Senhor foi operando. Mas o que esse texto ele fala de encontro aos nossos corações? Quando a gente entra no deserto, vamos ser sinceros, né? Eu vou falar de mim, pelo menos. E eu acho que todo mundo é isso. Ninguém quer saber de restauração da vida espiritual. Ninguém quer saber de salvação. Ninguém quer saber que estava mal na igreja, que não era sacerdote do lar, que era uma árvore frondosa e bonita no que se refere aos frutos, né? De repente usava terno, era de ministério de louvor, pregava na igreja, cantava em coral, tudo muito lindo, mas a raiz, né, estava toda podre e destruída. A árvore era linda, mas a raiz toda podre e destruída. Ou seja, o servo do Senhor ele é instrumentalidade e intimidade. A instrumentalidade, que é aquilo que é o serviço na casa de Deus, estava lindo, mas a intimidade estava péssima. Então, Deus ele permitiu o deserto para restaurar nossa salvação, para restaurar nossa vida. Nós estamos no deserto porque nós precisamos ser restaurados para a vida eterna. Ser sincero, a gente estava indo para o inferno dentro da igreja. Então, esse era o propósito do Pai. O Pai. E aí já começa a ficar claras as coisas para a gente no que se refere ao texto. Labão é tipo do Pai.
Labão é o tipo do pai. E o pai, ele tem o desejo dele, ele tem a vontade dele, né? Qual era a vontade do pai? A vontade de Labão? Que Lia fosse entregue primeiro a Jacó, né? Antes de Raquel. Raquel era o que ele queria, o que Jacó queria. Ele amava Raquel, ele não queria Lia. O que a gente quer mais no deserto, quando a gente começa o deserto? A nossa família de volta, nossas esposas de volta, nossos maridos de volta, quem está procurando a restauração do lar é uma mulher, uma serva. A gente quer o nosso cônjuge de volta, é isso que a gente quer, ponto, pronto. Ninguém está buscando restauração espiritual, restauração. Depois, ao longo do deserto, a gente vai entendendo isso, isso que é o principal. Então, isso que é o mais importante, mas a gente entra no deserto querendo o quê? Querendo Raquel, querendo a restauração do casamento tão somente, apenas, né? E o pai, que é o Senhor Deus, que é tipo de Labão aí, ele age dessa forma. Ele primeiro nos dá Lia, ele primeiro nos dá o quê? A restauração da nossa vida espiritual, a libertação, a restauração dos valores eternais, nos faz sacerdote do nosso lar, nos mostra aquilo que estava errado, as brechas, legalidade, faz a gente confessar pecado, a gente reparar o nosso altar, a nossa vida espiritual diante do Senhor. E Lia significa isso. A palavra fala que Lia, né, ela não era formosa, ela não era tão bonita, Então assim, mas Raquel era bonita, né? A Lia era desprezada, né, pela sua beleza, não era tão bonita. O deserto não é a coisa mais linda do mundo. Às vezes a gente ouve as pessoas falando aí, não, porque o deserto foi a melhor coisa que me aconteceu. Não, o deserto não é tão fácil assim, não. Aquilo que é a dieta do deserto, vamos dizer assim, que é nós nos colocarmos diante do Senhor em jejum, em madrugada, em oração, pagar um preço. A gente emagrece muito, a gente, né, passa madrugadas de madrugada orando, chorando. Isso não é fácil. Ninguém acha isso a coisa mais maravilhosa. Não é o que nós desejamos, né? O que desejamos é Raquel. Mas tem uma coisa interessante, irmãos. Quando a gente pega a genealogia e pega os descendentes, os filhos de Jacó, e Jacó ele teve vários filhos, mas 12 se destacam, né? E desses 12, ali você tem, na verdade, você tem de José 2 tribos, né? Que é a meia tribo de Manassés e Efraim, mas você tem ali, de Raquel sai Benjamim e José, né? Os 2 filhos. Mas Lia tem uma coisa interessante, que Raquel não tem. Lia era não só a vontade do pai para Jacó, como Lia era o propósito do pai para a salvação. Porque de Lia veio Judá, e de Judá veio Jesus. Então assim, Judá é filho de Lia. Lia é o projeto do pai para a vida eterna, para a salvação. Por isso que a gente fala que, o Senhor me mostrou nesse texto, que Lia significa a restauração da salvação. O pai estava dando ali primeiro a salvação. E a salvação, às vezes, não é nem aquilo que desejamos quando entramos no deserto, mas é aquilo que o pai quer, é a vontade do pai. E ele vai primeiro dar a salvação, ele restaura a salvação. Interessante que lá na frente, quando Jacó vai morrer, ele abençoa os seus filhos, ele diz, o cetro não sairá de Judá. Porque de Judá viria o Messias, de Judá viria a salvação, Jesus, Yeshua, a salvação, né, para o mundo, para o homem. Então, o propósito do pai, a vontade do pai, era cumprir o desígnio, o propósito. Né? E nós não entendemos. A gente entra no deserto, a gente busca somente a restauração do nosso casamento, é um grande erro buscar. Primeiramente, a gente tem que buscar aquilo que todo mundo diz. Tudo que é vídeo que eu ouvi, todo mundo falava. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É a salvação. Lia é isso, representa isso, aquilo que não é nem tão bonito, aquilo que não é nem aquilo que a gente deseja quando a gente entra no deserto. E é interessante que, cumprindo a semana de Lia, o pai foi, são 7 dias, né? Tudo que tem na Bíblia, o número 7, fala que é o tempo de Deus ou a vontade de Deus. Deus criou o mundo em 7 dias, as 7 tranças de Sansão. 7 é isso, é a perfeição, aquilo que Deus faz, né? Então, cumpridos 7 dias de Lia, o pai entregou a Raquel. Então, assim, existiu um tempo, houve um tempo ali de 7 dias, onde aquele tempo de 7 dias era somente Lia, era só Lia, era o tempo em que ele ia ter ali a sua intimidade com Lia. E o deserto nosso é isso mesmo, tem esse período em que o pai não vai nos entregar nossa esposa, nossa família, a gente vai ter que viver essa intimidade com Deus, com a salvação, com o projeto, com a restauração da comunhão, da vida eterna, né, da bênção do Senhor para o nosso coração. E essa semana ela vai cumprir, esse tempo ele vai se cumprir. Na vida de alguns são 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Depende, né, do nosso posicionamento. Né? O nosso deserto é do tamanho do nosso posicionamento. E aí depois de cumprir essa semana, o pai foi e entregou Raquel, que era o que ele queria. É a restauração da nossa família, do nosso casamento, das nossas esposas, nossos maridos voltando para o nosso lar. E o pai ele cumpre a sua promessa.
né? Depois que ele cumpre o seu desejo. E para finalizar, irmãos, é bem interessante que ele trabalhou depois mais 7 anos para pagar a dívida de Raquel, de novo, né? Foram 14 anos ao todo. Mas uma coisa engraçada, bem interessante que o Senhor me mostrou, foi que enquanto ele trabalhava para ele mesmo, que lá no versículo 18, ele diz que serviria pela filha menor durante 7 anos, por Raquel. Enquanto ele trabalhou por ele mesmo, pela vontade dele, com as mãos dele, aquilo que ele queria, ele não tinha nem Raquel nem Lia. Ele não tinha nem Lia nem Raquel, nem o propósito, né, nem o projeto que era a salvação restaurada, e nem a sua família de volta, a sua amada de volta, né? No caso, quando a gente trabalha por nós, pela nossa razão, com as nossas mãos, com a nossa vontade, com o nosso querer, buscando da forma errada a restauração do nosso casamento, nós não temos a restauração nem da salvação, do propósito do Pai, da vontade do Pai. Nós não temos isso na nossa vida. E não temos também nosso cônjuge de volta, né? E depois quando ele foi trabalhar depois mais 7 anos a pagar, né? Aí passou mais 14 anos, é interessante, aí ele foi fazer a vontade, já tinha feito a vontade do Pai, quando ele foi já tinha realizado aquilo que o Pai queria, ele trabalhou mais 7 anos, ele já tinha tanto Lia quanto Raquel. Então, quando nós nos voltamos para a vontade de Deus, para a vontade do Pai, Deus ele faz mais do que a gente quer, né? Ele nos dá a restauração da nossa vida espiritual, da salvação em Cristo Jesus, nos faz de novo servo, sacerdote da família, do lar, uma serva não rixosa, não briguenta, não é uma mulher explosiva, um varão violento, um varão acomodado. Deus muda isso tudo, restaura o projeto dele no nosso coração, na nossa vida, e nos dá a nossa família de volta, nosso cônjuge de volta, né? E aí é assim que Deus faz. É interessante. Enquanto ele trabalhava para ele não tinha nenhuma coisa nem outra. Quando ele começou depois que ele cumpriu a vontade do Pai, ele recebeu as duas coisas do Pai, né? O projeto, a vontade, aquilo que o Pai queria e aquilo que ele queria. Então, o Senhor me desse texto, fica essa palavra para os irmãos aí, para os irmãos meditar. A paz do Senhor Jesus.